Então, uma boa noite, né? Então, hoje nós vamos iniciar aí continuar a discussão que nós iniciamos ontem. Em nossa aula ontem, nós começamos a tratar da educação e a partir de uma retórica, a partir de um diálogo entre educação e serviço social, para que a gente pudesse compreender como essas duas áreas, esses dois campos, eles se articulam como fatores, né, de desenvolvimento e de apoio, de integração à identidade social das pessoas. E não somente identidade social, né, a própria identidade do indivíduo. E nós destacamos principalmente que tanto a educação quanto o serviço social, elas se constituem campos próprios, mas que têm discursos muito próximos, que se convergem no que diz respeito às relações dentro da sociedade, uma vez que ambas essas duas áreas elas atuam diretamente dentro de um contexto histórico, econômico, político e social, não é? E para hoje, então, a gente ficou de discutir um pouquinho sobre os seus fundamentos, não é? Filosóficos, filosóficos e políticos, científicos e tecnológicos, não é? Então nós vamos começar a pensar dentro dessa aula o que fundamenta não somente o discurso destas áreas, mas também a ação, a prática destes dois campos de atuação. Tá bom? E para isso, então, nós vamos dar continuidade ao material que nós utilizávamos na aula de ontem. Eu vou compartilhar com vocês. E aí nós falávamos, então, dos três marcos. E hoje, então, nós vamos destrinchar um pouquinho esses três marcos. Nós vamos olhar como esses fundamentos, eles, então, permitem a construção da identidade, tanto das instituições escolares, da educação, como do serviço social. Para a gente pensar, então, ações concretas de articulação, ações que realmente permitam com que esses dois campos possam ir de encontro e um garantir ao outro a sua efetividade, que é o nosso principal interesse, não é? Então vamos iniciar primeiro explicando um pouquinho cada um desses três marcos. O que implica, não é? O que envolve, o que faz parte desta dinâmica. Bem, quando nós estamos dentro do contexto do marco político-filosófico, nós estamos pensando em um fator ou em um fundamento que compreendem o estudo da filosofia e da política propriamente ditas. E que respondem principalmente à questão: para quê? Não é? Porque ela é que vai oferecer um sentido depois às ações. Ou seja, se nós pegarmos uma ação, não é? um movimento. Então, por exemplo, no campo da educação, nós pensarmos na construção de um currículo. E aí a gente se pergunta, mas para que a construção de um currículo? Não é? Isso vai nos permitir compreender quais são realmente as intenções que nós temos. Uma coisa que talvez ontem eu não tenha destacado
com muita veemência quando se fala de educação e principalmente de política, é que toda política ela é intencional, tá? Em todos os campos, ou seja, todas as vezes que nós nos depararmos com uma legislação, com uma lei, essa lei ela tem o interesse de produzir um efeito dentro da sociedade. No campo da educação e também do serviço social, não é? Nós vamos verificar que as leis elas tendem a construir um modelo de cidadão que nós desejamos para a nossa sociedade. Então, pensar um cidadão dentro do contexto jurídico é pensar esse cidadão a partir da cabeça, a partir da mente daqueles que fazem as leis. Porque é eles que condicionam, que determinam qual o modelo de cidadão que nós queremos formar e, de certa forma, garantir a ele direitos e deveres. Tá? Então, todas as vezes que nós olharmos para tanto a educação e até mesmo para o serviço social, dentro da perspectiva, no sentido de dizer, mas para que esse tipo de ação? Para que eu estou fazendo isso? Eu sempre vou recorrer a esses fundamentos políticos filosóficos, né? Ou filosóficos políticos, como uma forma de compreender o sentido, a intencionalidade, não é? Que principalmente que essa relação de poder dentro da sociedade, ela se constrói para permitir, obviamente, o conceito de liberdade das pessoas. Pessoal, se for, né, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vão perguntando, tá bom? O marco científico. Do que se trata esse marco científico? Eles, né, compreende o estudo da história, da sociologia, da economia, da psicologia, da antropologia e de todas as outras, né, ciências que nos permitem responder à pergunta: com base em que, não é, ocorrem essas ações? Então, todas as vezes que nós procuramos nos alinharmos a uma compreensão científica, nós sempre tentamos responder ou compreender fenômenos de ordem histórica, de ordem sociológica, de ordem econômica, de ordem antropológica, não é? E sua principal intenção dentro desse contexto é nos permitir compreender exatamente o desenvolvimento prático, não é, de todas as ações adotadas dentro das diferentes ações, dentro tanto da educação quanto do serviço social. Tá? Então, este marco, ele nos permite ampliar a nossa visão a respeito desta condição prática das nossas ações juntos aos indivíduos. Né? E aí a gente chega, né, no terceiro marco, que aí sim é o marco tecnológico. Tá? E o que é o marco tecnológico? Nada mais é do que técnicas, estratégias e instrumentos que orientam sobre o como vamos realizar as ações. Tá? Aqui eu gostaria rapidamente de dar uma pequena definição do que é tecnologia, não é? Até para a gente talvez quebrar aquele conceito, porque hoje é muito usado a palavra tecnologia para se referir às grandes tecnologias, principalmente da comunicação e da informação. Tá? Mas não é somente isso. Nós tratamos de tecnologia como toda forma de procedimento, de conhecimento que faz parte da vida humana, da história da humanidade. Não é? Então, tudo aquilo que o homem desenvolveu para solucionar um problema, não é? Para atender a uma necessidade prática, ele vem compor esse conceito de tecnologia. Tá? Então, nesse sentido, quando nós pensamos
em resolver uma situação prática, em dar caminhos para a solução de problemas, de enfrentamento de situações que envolvam e que exigem, não é, as nossas profissões, nós vamos estar pensando que o como vai exigir de nós estabelecer estratégias, alinhar recursos, tanto às vezes econômico quanto jurídicos, que vão permitir com que a função para a qual nós existimos, né, no meu caso como educador, no caso de vocês como assistentes sociais, para que se efetive o principal objetivo, que é garantir ao cidadão, não é, o seu direito de cidadania, a garantir ao indivíduo o seu status, não é, de cidadão e de um agente social. Tá? Então, todos os recursos que vocês lançarem em mãos para a solução e para enfrentamento de situações, problemas, não é, para fazer com que o indivíduo que ele, né, se atente ou que ele conquiste esse status de cidadão, nós vamos chamar, então, de marco tecnológico. Porque vocês vão recorrer às leis, vocês vão recorrer a procedimentos, vão recorrer a preenchimento de formulários, e tudo isso são elementos tecnológicos que devem facilitar o próprio sistema de garantia dos direitos. Bem, partindo disso, então a gente começa a pensar a importância, de certa maneira, de tudo que vocês estão estudando, não é? E tudo que vocês vão estudar durante o curso de vocês. Então, de repente, para que eu vou estudar filosofia? Exatamente para compreender todo o processo de construção de identidade. Para que eu vou estudar a história? Não é? Para entender como que esses processos eles vão se solidificando dentro da sociedade. A sociologia também. E, por fim, o que nós temos de recursos práticos que me permite agir frente a um problema. Então, práticas sem fundamentação, elas são destituídas de atitude, né? E acaba sendo um processo de ação espontânea. E nós não podemos nos esquecer que tanto o professor, o docente, o gestor de uma instituição escolar, quanto um agente, né, um assistente social, nós não agimos por espontaneidade. Nós agimos com base em toda uma fundação filosófica, sociológica, política, econômica, não é? E principalmente dentro de um contexto jurídico que nos permite aí atuar. Então é muito importante que todas as nossas práticas elas sejam fundamentadas dentro dessa ideia de articulação daquilo que cada uma das ciências, dentro daquilo que cada um dos campos de conhecimento humano pode nos oferecer como instrumentos para que a gente possa agir de forma eficaz no enfrentamento aí daquilo que nós temos que enfrentar, não é? Então, teorias, né, sem perspectivas práticas são apenas opiniões, tá? E às vezes acabam caindo naquela ideia dogmática, tá? De que aquilo é uma verdade absoluta, é imutável e a gente não muda. Na verdade, o que nós queremos é defender a ideia de que as teorias, elas precisam ter uma fundamentação, elas precisam se construir dentro de um olhar no contexto da história, no contexto da sociologia e principalmente no contexto da praticidade. Se ela realmente me permite, se ela está a serviço de mudar a realidade na qual nós pretendemos intervir. Isso que é importante dentro das teorias. Tá? Então agora nós vamos fazer um pouquinho de provocações. Nós vamos tentar aí mexer um pouco com esses campos para a gente pensar como que se coloca, então, educação e serviço social dentro dessa perspectiva de realização prática. Tá? Então,
a provocação filosófico-política, né? Então, olha lá, nós temos um primeiro aspecto que é o ajustamento social versus o pensamento, não é, de transformação social. Na ideia de ajustamento social, nós vamos pensar o seguinte: nós temos uma filosofia humanística, né, um humanismo que se fundamenta no sentido de orientar ou manter, né? Essa orientação é para controlar ou manter a realidade da forma com que ela está. Certo? Então a nossa atuação, ela é ali paliativa, mas sem mexer nas estruturas, permitindo com que ela permaneça da forma com que ela está. E também nós temos, por um outro lado, essa ideia de uma transformação social, cuja a concepção humanística que está por trás da nossa ação, ela se fundamenta no sentido de transformar a realidade das pessoas. Né? Ela propõe uma ação que realmente muda a perspectiva da pessoa no sentido de que ela compreenda a importância de transformar a sua realidade social. Vamos partir por um exemplo prático. Nós estávamos numa discussão aqui em Campos a respeito, neste momento de pandemia, a respeito de ações de solidariedade. E o que nós estávamos vendo? Né? Se a gente partir sobre o princípio do que é solidariedade, né? O que nós vamos, talvez, de repente, entender? Nós podemos ter duas visões diferentes. Tá? Nós podemos ter aquela visão que ser solidário é eu ajudar o outro que precisa, dentro, não é, daquilo que é as minhas condições e, ao mesmo tempo, dentro daquilo que é a necessidade do outro. Tá? Mas a gente percebe que esse movimento, ele é um movimento de uma pessoa disposta a ajudar e de outra pessoa disposta a ser ajudada. Né? E a outra concepção é uma concepção mais dinâmica, onde pressupõe que solidariedade é todos nós nos ajudarmos dentro das nossas necessidades. Então, eu ajudo com o que eu tenho e sou ajudado com aquilo que me faz falta. Não é? Então, vamos pegar até por um exemplo prático. Nós vimos algumas ações, neste momento de pandemia, por exemplo, em que família, ela fazia a solicitação de uma cesta básica. Então, grupos se juntam, né, recolhem alimentos e doam uma cesta básica para alguém. Então, você tem alguém, não é, que tem uma ação de solidariedade e alguém que é beneficiado por essa ação de solidariedade. E nós vimos algumas outras ações bem interessantes, onde todos são convidados a contribuir. Então, por exemplo, eu tenho a minha necessidade. Mas só que, por exemplo, eu tenho alguma coisa sobrando em casa. Não é? Então, por exemplo, eu preciso de feijão, mas eu tenho óleo sobrando. Então, eu pego um feijão, mas eu dou um óleo. Então, faz-se girar essa ideia em que as pessoas são coparticipantes dessa ação de solidariedade. Então, é neste sentido que eu quero dizer para vocês que pensar, né, sob o ponto de vista filosófico, pressupõe a gente conceber essas ideias de como as coisas funcionam. E, principalmente, qual é o meu principal objetivo com essa minha ação? Né? Se eu pensar que o meu principal objetivo é simplesmente ajudar o outro que está precisando, não é? Eu simplesmente ajudo, mas a situação social ela se mantém da forma como está. Então, nós temos uma ação de ajustamento social.
Por um outro lado, se eu pensar que a minha ação, ela também deve mexer com a ação do outro que vai ser beneficiado de alguma forma, não é? A gente inverte essa posição e a gente se torna corresponsáveis por esse processo de transformação da sociedade, tá? Nós temos aí muitos projetos trabalhando dentro dessa perspectiva. Por exemplo, nós temos projetos de economia solidária, né? O que é economia solidária? É aquele modelo de economia pautado não simplesmente na relação capital e força de trabalho, mas é aquela economia pautada nas relações de troca, não é? Dentro da sociedade. Que eu acho que é um campo muito interessante, é um campo muito vasto, principalmente para vocês explorarem, quando tiverem com comunidades de alto nível, né, de vulnerabilidade, onde a comunidade pode se juntar, pode se pensar enquanto grupo e se autoajudarem. Não é? É claro que nós temos alguns desafios comportamentais, alguns desafios, eu diria, sociológicos para serem superados frente a essa ideia de que o governo ele tem que ser um governo que simplesmente que atenda às necessidades de todo mundo, um governo onde pessoas elas acabam se acomodando frente a essa situação, não é? E despertar nelas a possibilidade de, aos poucos, irem transformando a própria realidade. Mas não é transformar a minha realidade, mas sim transformar a nossa. E aí é uma ação coletiva, tá bom? Não sei se eu consegui, acho que se deu para entender o que eu quis dizer, tá? Novamente eu insisto. Qualquer dúvida, tá? Interrompam, por gentileza. Dentro ainda dessa mesma visão, né, dentro dessa perspectiva ainda filosófica política, não é? Dentro ainda desses dois discursos, nós vamos ver universalidade dos valores aplicáveis a qualquer realidade social. Então a gente pode entender que todo e qualquer valor ele só cumpre o seu papel se ele estiver dentro de uma determinada realidade, não é? Ou melhor, ele se aplica a toda e qualquer realidade, tá? Enquanto, por um outro lado, nós temos a ideia de determinação histórica dos valores, decorrentes da estrutura social da qual elas emergem. Não é? Vamos pegar um exemplo, também bem... há um tempo atrás, estudiosos aí do campo da antropologia, eles tiveram contato com tribos indígenas, né, lá no alto do Xingu, e dentro dessas tribos indígenas existiam certos conceitos, certas práticas. Então, por exemplo, quando a Índia ela estava grávida e ela dava à luz a gêmeos. Pela concepção, pela compreensão antropológica, cultural daquela comunidade, toda criança, quando nasce, na verdade, ela é fruto também de uma ação divina. E principalmente dentro dessa ideia de dualismo entre bem e mal, não é? E dentro dessa perspectiva, quando a mulher dá à luz a duas crianças, né, a gêmeos, é exatamente quando a guerra entre bem e mal ela não se consolidou, ela não se chegou ao fim. E a criança, as duas crianças, uma ela é portadora do espírito do bem e a outra é portadora do espírito do mal. Só que como eles não sabem, não é, qual é qual, eles acabavam matando as duas crianças para não correrem o risco de que aquela que é portadora do espírito do mal, ela possa vir e destruir a comunidade. Tá. Essa crença que é religiosa,
tá? Ela pode ser vista, por exemplo, sob o ponto de vista ético da nossa cultura. E dizer que isso é um absurdo. E que isso tem que ser mudado a partir de um conjunto de leis. Tá? Porque essa visão deles é totalmente errônea. Eu olho isso dentro dessa perspectiva de ajustamento social. Não é? Porque essa situação ela se adequa à minha condição. Tá? Agora, eu posso olhar sobre o ponto de vista, né, dessa determinação histórica, cultural e dos valores que são decorrentes de todo um processo de construção daquela comunidade, da identidade daquela comunidade. E a gente começar a pensar em ações que vão levar a um processo de reflexão e até mesmo de modernização do pensamento daquela comunidade, de forma com que eles possam rever essas práticas. Certo? É um trabalho mais difícil nessas circunstâncias, porém, ela é um trabalho que ela é construída historicamente. E ela visa realmente uma transformação, porque ela não é uma colocação imposta por um outro grupo. Tá? Mas ela vai encontrando o seu espaço para nascer e para crescer e para se constituir dentro do campo histórico, social daquela comunidade. É ali que vai acontecendo e fomentando, então, essa transformação social. Outro questionamento, né? Outra indagação aí. A neutralidade ideológica e prática apolítica. Atuação sobre a realidade com aceitação de valores vigentes. Isso dentro de uma visão de ajustamento social. E, por um outro lado, de transformação social. É quando nós assumimos o compromisso com a praxis, não é? E reflexão sobre a realidade. A inserção e engajamento na realidade implica conhecimento crítico da mesma. Ontem nós falávamos do senso crítico e da autocrítica que cada um dos campos, né, tanto educação quanto serviço social, ele tem que fazer para se construir e para transformar a sua ação para que esta ação ela possa ser cada vez mais efetiva dentro das mudanças que são ocorridas pelos aspectos econômicos, pelos aspectos sociais e culturais da nossa sociedade, não é? Quando nós eliminamos qualquer reflexão crítica, qualquer reflexão que, de certa forma, tenha um caráter político, e falar de política não é falar de política partidária, são coisas distintas, né? Nós não estamos falando de eleição, mas nós estamos falando, assim, de crenças em modelos de sociedade. Tá? Então, quando eu procuro eliminar qualquer discurso ou qualquer pensamento que possa nortear uma ação de reflexão, né, eu fomento um modelo filosófico de ajustamento social. Agora, quando nós criamos condições para que se construa essa crítica ou essa autocrítica a respeito das nossas práticas e o que é importante, de repente, nós mudarmos, o que é importante nós reavaliarmos sobre a nossa ação, sobre a nossa prática, nós permitimos com que haja um passo de evolução dentro da sociedade, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho de algumas provocações científicas, né? Então agora nós vamos pensar essa situação dentro daqueles campos que nós falamos, históricos, sociais, antropológicos, tá? E aí nós podemos também pensar, de um lado,
O ajustamento social versus a transformação social, não é? Sobre a ideia de ajustamento social, a gente pode pensar que o processo social ele se dá mediante movimento circular em torno de uma posição central de equilíbrio, que provoca pequenas mudanças de ordem setorial, as quais vêm reforçar este equilíbrio espontâneo gerado pelo acordo básico consensual. O que diz tudo isso, né? É que dentro do ajustamento social, nós temos um movimento circular, não é? Que ele tem que ser harmônico. Então, pequenos ajustes são necessários, mas são ajustes que eles devem acontecer mais para manter o equilíbrio deste movimento circular da sociedade. Tá? Vamos pegar alguns exemplos práticos para a gente entender. Não é? Quando nós estamos falando, por exemplo, da Revolução Francesa. Digamos que, se durante a Revolução Francesa, não é, a corte francesa, eles tivessem percebido o descontentamento social do povo francês na época, e eles tivessem feito pequenos ajustes, talvez eles teriam evitado aquilo que foi um fenômeno que foi chamado de revolução. Não é? Porque revolveu a estrutura social, ela mudou a estrutura social. Não é? Talvez se nós olhássemos, por exemplo, o que significou a eleição, por exemplo, de Lula, lá em 2001, se eu não estou enganado. Tá? E o que foi a eleição, por exemplo, de Bolsonaro agora, nós vamos perceber isso. Que os grupos do que estavam no poder na época, antes de Lula, né? Com Fernando Henrique Cardoso, esse grupo de centro-direita, talvez uma série de elementos passou despercebido e que foi gerando um descontentamento por parte da sociedade e que permitiu, obviamente, com que se olhasse uma nova perspectiva para a construção daquela sociedade. E a eleição, então, agora não mais de um intelectual, de um acadêmico, de alguém com títulos de mestre, de doutor, não é? Dentro das suas áreas, mas de um operário para governar um país. E um operário semi-analfabeto, não é? E talvez, se depois, com o governo Lula e o governo Dilma, uma série de fatores eles tivessem sido observados dentro dessa construção histórica, não é? Talvez nós não tínhamos criado todo este fenômeno, né? Chamado movimento bolsonarista. Então, a gente observa que os grupos, quando eles procuram se ajustar, né? Eles se ajustam a partir da perspectiva de não ter mudanças na sua estrutura. Agora, quando nós temos movimentos de revolução, movimentos de resistência, movimentos fortes que se contrapõem a uma ordem vigente, né? E obviamente partindo de uma autocrítica, ela permite essa ideia de transformação social, tá? E constata de que a hegemonia de uma formação social se dá em dois modos. Primeiro, domínio, acesso ao poder e uso da força, e direção intelectual e moral. Adesão por meio de um fator ideológico. Então, por exemplo, quando a gente olha para qualquer um desses movimentos que eu citei, todos esses, eles tiveram que, primeiro, construir uma base de adesão sociológica, de adesão ideológica, da necessidade de uma mudança,
para aí, então, ter acesso ao poder. Ao poder como forma de força de ditar as leis, de ditar as regras. Né? Então, a gente dá um destaque à segunda função, tá? Da primeira, ficando aberta a possibilidade de pensar a hegemonia também quanto às classes dominadas, quando consegue construir forças, que é o que a gente viu, não é, exatamente nessas situações, né, nesses movimentos. Eu tenho 2 livros aqui, deixa eu achar aqui para vocês. Um é esse aqui, A Cabeça do Brasileiro, de Alberto Carlos Almeida. Tá? Esse livro foi uma pesquisa ampla que foi feita sobre o que o brasileiro ele pensava, né, sobre ética, sexualidade, jeitinho brasileiro, destino, família, punição, cor e raça, economia, política, igualdade, civismo, não é? Naquele Brasil de transição entre governo Fernando Henrique e governo Lula, tá? E ele vai mostrar exatamente a construção de um pensamento ou de uma base ideológica que fomentava e que permitia exatamente o quê? A construção de uma revolução por meio do voto, né? E aí a gente tem esse segundo livro, que é A Cabeça do Eleitor, tá? Do mesmo autor, Alberto Carlos de Almeida. Ele é professor da Universidade Federal do Rio, e aonde ele tenta compreender que eleitor é aquele, né, que elegeu Lula presidente, tá? Aonde estava inserido o pensamento daquele eleitor naquele momento que possibilitou, não é, que abrissem mão de um candidato de centro-direita, né, de um governo que vinha construindo aí, né, com Fernando Henrique, 2 governos consecutivos, e que tinha uma boa imagem, mas que ele estava desgastado principalmente em algumas bases, tá? Então, ele faz essa reflexão que é muito interessante. Então, sob o ponto de vista científico, a gente começa a olhar e a gente compreender que existe uma ideologia sobre a forma, às vezes, ligada à religião, ligada à política, ligada à cultura, e que constrói todo um pensamento, ou que fomenta, na verdade, nas pessoas um pensamento. Né? Então, compreender, fazer uma leitura da situação que nós vivemos hoje e dizermos assim, Bolsonaro ele foi eleito pela insatisfação do povo. Não. Ele teve um fator de insatisfação, mas ele também teve um fator de convicção, que as pessoas foram e depositaram o voto, não é? Naquele candidato. Então, essa leitura, ela parte de uma autocrítica. E a chegada ao poder, ela é a forma de consolidar e de construir essa transformação social. Tá joia? Talvez que esteja, hoje eu vejo que esteja sendo um grande erro, né, do governo Bolsonaro, é não aproveitar a oportunidade do poder para construir exatamente aquilo, consolidar essa ideologia que ele a princípio lançou, né? Embora não me convença, tá? Eu vejo que daqui 2 anos nós teremos uma outra revolução política no país. Se nós vamos voltar à esquerda ou vamos novamente adotar o grupo de centro, tá? Centro-direita, a gente não sabe. Talvez aí a partir do próximo ano, depois dessas eleições municipais, aí que a gente vai sentir um pouco essa tensão política, dessa macropolítica, né? Para a gente perceber essa relação. Tá joia?
Vou voltar ao compartilhamento da tela, tá? Ainda dentro da perspectiva científica. Ajustamento social. A marginalidade é uma situação caracterizada basicamente por problemas de integração de seus elementos com os demais elementos de uma determinada estrutura global da sociedade. Tá? Então, pensa-se que a ideia de marginalidade ela se dá por uma falta de empatia ou de um ajuste entre a minha identidade, entre aquilo que eu sou e aquilo que é a sociedade. Não é? Agora, sob o ponto de vista de transformação social, nós vamos verificar que essa ideia de marginalidade ela é encarada como um elemento inerente e necessário à própria estruturação da sociedade capitalista, refletindo as contradições próprias dos interesses antagônicos das classes sociais. Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, aquilo que a gente ouviu da Ingrid, né? E também do Tiago, naquele bate-papo de semana passada, né? Na quinta-feira de semana passada, quando eu falava sobre essa questão, né? A Ingrid posicionando que o movimento que ela faz parte é uma cultura marginal, né? Ou seja, é uma cultura que ela não é aceita por um grupo, não é? Principalmente para aquele grupo que tem o poder nas mãos, então não se reconhece muitas vezes todo esse movimento que ela falava das batalhas, não é? E batalhas poéticas, né? Não é uma batalha de luta, de violência, mas é uma batalha poética, de manifestação de pensamento, de liberdade de expressão e principalmente de respeito à ideia do outro. Mas ela não é bem visto dentro dessa estrutura social. Sob o ponto de vista de ajustamento social, nós podemos perceber que existe a ideia de que eles não se encaixam dentro do pensamento social vigente. Não é? Agora, sob o ponto de vista de transformação social, dar margem, dar espaço para que esses movimentos aconteçam, ele faz parte do processo de renovação da sociedade. Uma vez que, de certa maneira, a própria sociedade capitalista, essa estrutura mecânica e essa estrutura voltada para o capital, ela revela contradições que nem todo mundo aceita. E por isso eles se manifestam, não é? Então, dentro desses movimentos, a gente começa a ver surgir ideias de uma renovação e do pensamento de uma nova sociedade. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os seus aspectos, então, tecnológicos, sobre os seus aspectos metodológicos, de ação, não é? Então, nós já pensamos o para quê, pensamos o como, e agora nós vamos pensar, então, desculpe, nós pensamos o para quê, o porquê, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o como, né? Os aspectos metodológicos, tá? Então vamos lá. Primeiro, a ideia epistemológica de se pensar a educação, tá? Então aí nós temos uma visão de ascensão do pensamento ideológico, né? E do pensamento epistemológico sobre educação. E ontem, na nossa aula, eu dizia para vocês que nós faríamos uma distinção entre dois conceitos. O que é o ensino e o que é a educação. O ensino sob o ponto de vista prático, o ensino sob o ponto de vista técnico, não é? Do que realiza as instituições escolares, sob o ponto de vista daquilo que nós chamamos de educação, que é um conceito mais amplo. Então, nós temos aí um conceito, né,
filosófico, né? De sophos, sophoi, quer dizer sabedoria, e que diz respeito às atitudes adotadas, né? De certa forma, com o intuito de... desculpem, tirei aqui do... Tá aparecendo para vocês? Não. Não, né? Aqui tá travando para mim, desculpem, gente. Então, desculpem, vamos lá. Agora acho que foi, né? Foi. Então, diz respeito às atitudes adotadas pelo sujeito, em vista, né, dos seus valores, de intenções pessoais e políticas. Dentro da ideia também de episteme, e episteme, sob o ponto de vista do pensamento grego, quer dizer olhar com os olhos do espírito, não é? Em contraponto a isso que nós temos abaixo, que é chamado de doxa, né? O que é a doxa? É a simples opinião, é a ideia do senso comum. Tá? Então, nós temos aí essas três estruturas, não é? Que elas são ascendente, elas, né, vamos assim, elas vão numa posição crescente, então elas saem do senso comum, tá? Então, por isso que, de certa forma, nós não negligenciamos o senso comum, até porque qualquer pensamento filosófico, qualquer pensamento científico, ele parte de um senso comum, né? Então, o pensamento do senso comum ele tem um ponto importantíssimo, ele é o ponto de partida para qualquer reflexão científica e filosófica. Tá? O que vai dizer a nossa legislação? No artigo 2º da Lei de Diretrizes e Base, da LDB, né, nós vamos ter aí, ó. Desculpe, artigo 2º não, no artigo 1º, tá? O artigo 2º ele faz uma releitura do artigo 205 da Constituição. Mas no artigo 1º da LDB, primeiro, antes de eu explicar isso, deixa eu falar desses dois artigos que estão aqui, e aí eu falo do artigo 1º, tá? Então nós vamos ver na Constituição, por exemplo, o seguinte pensamento. Tá? É o primeiro artigo que diz respeito diretamente à educação. Ele vai dizer: educação, direito de todos, dever do Estado e da família. No artigo 2º da LDB, nós vamos ter a educação, dever da família e do Estado. Tá? Nós só temos uma inversão ali de prioridades das instituições que são responsáveis pela educação, mas em ambas
elas tratam que existe essa corresponsabilidade sobre o oferecimento, sobre a oferta, sobre o pensamento da educação como um direito social. Tá? Se a gente olhar, por exemplo, para o artigo 1º da nossa Lei de Diretriz e Base, da Lei 9394, o que nós vamos ler? Uma definição do que se entende por educação. E ele vai dizer que por educação nós compreendemos toda e qualquer forma de relações que acontecem nos diferentes grupos sociais sobre os quais nós participamos. Então, a própria lei aqui, no caso da LDB, ela procura se ajustar, tá? No sentido de dizer, a educação que o Estado vai oferecer não é uma educação no seu sentido amplo, no seu sentido filosófico, mas ela é uma educação dentro do seu sentido mais técnico, mais científico, que é o que nós também podemos traduzir por ensino. Contanto que ele vai dizer que esta educação será oferecida em instituições de ensino. Tá? Então, vamos lá. A doxa, o senso comum, ela compreende as opiniões aprendidas assistematicamente, ou seja, ela vai brotando dentro da sociedade não de forma organizada, não de forma sistêmica. Tá? Ela se eleva para um campo epistemológico, por questionamentos realizados pela ciência. E aí, então, no campo científico, a gente compreende o conhecimento científico e cultural acumulado pela humanidade e ensinado sistematicamente pela escola. Então, a gente pega todo esse conhecimento produzido pela humanidade e a gente sistematiza, por exemplo, na organização do tempo, do espaço, num currículo, não é? Então, a partir disso é que a gente constrói esse conceito maior no âmbito filosófico, que diz respeito às atitudes adotadas pelo sujeito, não é? É quando nós conseguimos formar no indivíduo a capacidade de manifestar um posicionamento crítico em relação aos diferentes assuntos que nos rodeiam, a ética, ao certo e ao errado, ao bom e ao mal, ao bonito e ao feio, não é? Tá? Então, a ideia de educação, ela ultrapassa simplesmente o ensino, aquilo que é uma prática dentro da escola. Até porque a escola, ela preza principalmente pelo conhecimento científico. Tá? Ela pode ter uma base filosófica, ela pode adotar uma reflexão filosófica, sociológica, porém, o seu pensamento ainda, ou a sua estrutura, ela está no delineamento de conhecimento de práticas voltada para o campo das ciências. Tá ok? Então, quando nós estamos falando de educação, nós precisamos fazer a distinção. Se nós estamos falando de educação no seu sentido de formação integral do indivíduo, não é? Dentro dessa visão filosófica, ou nós estamos falando de educação restrita a uma atividade de ensino, de transmissão de valores culturais, sociais, científicos de uma dada sociedade. Tá? Agora, pensando dentro dessa perspectiva, se nós falamos que a escola ela é um direito social, não é? Então, nós vimos lá no artigo 5º da Constituição que a educação ela é um direito social e que, por ser um direito social, ela acontece em instituições próprias, não é? Que nós chamamos de escola. Qual é a função social da escola? Não é? Como que a escola ela participa deste processo de educação? Então, novamente, a gente retorna. Constituição de 1988, artigo 205. A educação, direito de todos, e dever do Estado e da família, né? E o artigo 2º, a educação, direito de todos, dever da família e do Estado, tá? Ela encontra um outro amparo
dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Lá no artigo 54, no qual nós vamos ler o seguinte: é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Dentro dessa perspectiva ainda, nós podemos pensar o que diz o artigo 208 da nossa Constituição, que ele vai dizer que a obrigação do Estado será efetivada mediante a obrigatoriedade do ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade. Não é? Então, essas duas leis, elas se complementam. Porque se eu penso criança, se eu penso adolescente, não é? A criança do 0 aos 11 anos e 11 meses, né? E 29 dias, adolescente de 12 anos, não é? Até os seus 17 anos, 11 meses e 29 dias, e ainda em alguns casos até os 20 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Nós vamos perceber que a educação, ela é uma condição garantida a ela para a inserção dentro da sociedade da qual ela vive. Tá? Então, só que a educação pensada sob a perspectiva de ensino, de direito à escola. Tá? E como que se põe, então, o serviço social dentro desse contexto? Na garantia, na luta pela transformação na realidade daquelas crianças que não têm acesso à educação, ou quando o acesso tem, ele é precário. Não é? Então, é pensar exatamente em como vamos agir frente a essa contextualização. E aí nós temos esse gráfico um pouco mais complexo, que nos permite a gente pensar tudo aquilo que envolve a ideia de ser humano, tá? E onde nós dividimos responsabilidades entre termos a nossa identidade social e, ao mesmo tempo, atuarmos frente ao exercício de uma determinada função dentro dessa sociedade. Então, primeira coisa, nós temos uma estrutura basal, né? Nós temos uma base que é a ideia de construir em toda pessoa saberes atitudinais. O que são saberes atitudinais? São aqueles saberes provenientes da construção de valores, de tomada de decisões. Então, como que eu me relaciono com o outro? Como que eu me porto perante ao outro? Não é? Então, valores como amizade, solidariedade, respeito, tudo isso constrói essa ideia de saberes atitudinais, porque ele está relacionado às minhas atitudes. Tá? Nós temos ligados dentro do contexto da educação como um todo, essa ideia de que a atitude ela não se constrói somente na escola, mas ela constrói em todo e qualquer lugar. E por isso ela é uma responsabilidade, podemos assim dizer, de todos os entes sociais, da escola, da família, de órgãos, né? de instituições sociais que vão colaborar com essa formação. Né? Agora, nós temos aí, dentro de um campo mais técnico, então a gente olha esse círculo amarelo, não é? E esse quadrado que se constrói abaixo dessa estrutura, nós temos então a sala de aula, não é? Onde acontecem as relações, onde eu me relaciono com o outro, onde eu me encontro com o professor, onde ali é proposto uma ação concreta de aprendizagem. Então, ali nós temos, dentro daquele espaço, professores, alunos, né? Existe uma equipe pedagógica, é aquilo que nós vamos chamar de comunidade escolar.
tá? Essa estrutura, ela é oferecida a curto e médio prazo. Ela tem um tempo na qual ela se efetiva, contanto que o processo de aprendizagem dentro dessa estrutura, ela é oferecido por anos, não é? Ou por série. Então, primeiro ano do ensino fundamental, segundo ano do ensino fundamental, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até o nono. Depois, ensino médio, tá? Primeira série do ensino médio, segunda série, terceira série. Existe uma questão de nomenclatura. Por que ano e por que série? Tá? Dentro da legislação brasileira, nós temos uma questão. O ensino fundamental, ele é pensado em duas etapas distintas. Ensino fundamental, anos iniciais, e o ensino fundamental, anos finais. Também conhecido muitas vezes como ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Essa ideia, ela é uma ideia de ciclo. Tá? O que caracteriza o ensino fundamental 1? Todo o processo de alfabetização. E essa política que nós temos implantada, chamada de progressão continuada, tá? Que muitos vão defini-la, nós não vamos entrar no mérito da questão se ela é uma progressão ou ela é um processo de promoção automática, né? Aí vai depender muito das práticas políticas de cada esfera administrativa, tá? Mas a ideia principal é de que primeiro ano, segundo, terceiro e quarto, a criança, ela viva esses 4 anos de experiência escolar como se fosse uma etapa única. Por isso ela é chamada de primeiro ano do ensino fundamental, segundo ano, terceiro e quarto. E ela não reprova nesses anos. Tá? Ela reprovaria no último ano, na quarta série, que agora na verdade é quinta, né? Porque é primeiro, segundo, terceiro, por causa da implementação do ensino de 9 anos. Ela reprovaria no quinto ano, onde ela faria um reforço ou uma recuperação de ciclo. Ou seja, ela vai recuperar tudo aquilo que ela não conseguiu desenvolver durante esse tempo de experiência no ensino fundamental, chamado de anos iniciais. Tá, a criança foi promovida do quinto ano para o sexto ano. Então ela passa do primeiro ciclo, né, ou dos anos iniciais, para os anos finais. Nos anos finais, muda-se a característica do formato de ensino. Quando ele já passa a ter contato com as ciências. Então aqui você já passa a ter um processo de construção de conceitos, construção de um entendimento e de interpretação da realidade política, econômica, social, geográfica, espacial, histórica, não é? Das linguagens de matemáticas, né? do universo simbólico, então agora da língua portuguesa, porque você ultrapassou essa base do ensino fundamental, ciclo 1, anos iniciais, que é caracterizado principalmente pelo processo de alfabetização. No ciclo 2, né, ou nos anos finais, você vai ter a consolidação desses conhecimentos de alfabetização. Né? O domínio da leitura, o domínio da escrita, o domínio do raciocínio lógico-matemático. Tá? E também a criança ela não deve reprovar nessas séries, tá? Ou nesses anos. Ela reprova lá no último ano, no final do ciclo, com o objetivo de fazer, na verdade, um reforço ou fazer uma recuperação de ciclo. Tá? Ela concluindo, ela vai para o ensino médio. Já o ensino médio,
ele não é compreendido de forma de ciclo. Ele é de forma anual. Então, por isso que nós temos o conceito de série. Primeira série, segunda série e terceira série. O aluno podendo ficar retido em qualquer uma dessas séries. Tá? Bem, nós temos aí uma visão de curto e médio prazo para a aprendizagem. Mas observem que é um aprendizado voltado para a ciência. Tá? Dentro desse tempo escolar, o que vai se aprender? Saberes factuais, né? Então, são aqueles saberes que a gente trabalha com a memória. Então, por exemplo, uma informação a respeito de uma data, ou o nome de um personagem, quer seja histórico, social, político, né? São fatos que a gente não muda. Por isso ele é factual. Né? Então, por exemplo, um conceito. Né? Por exemplo, o que é etnocentrismo? O meu pensamento não vai mudar o conceito. Eu posso, de repente, não aceitar a ideia de etnocentrismo, que é uma outra questão. Mas o conceito do que é etnocentrismo, ele é um conceito consagrado, não é? Dentro do campo antropológico, que é exatamente quando um grupo ele se sobressai, ele implementa a sua cultura, ele reconhece a sua cultura como predominante em relação à do outro, né? Isso não muda, tá? Agora, eu também tenho o que nós chamamos de conceitos procedimentais, que é o que eu faço com isso. Para que me servem esses conceitos? Como que eu uso? Quando eu uso? Então, eu aprendo a fazer um cálculo em matemática, eu aprendi os elementos teóricos, factuais. Agora, quando eu estou frente a um problema que eu tenho que lançar mão daqueles recursos, eu vou para o campo procedimental, porque eu tenho que aplicar aquilo que eu aprendi. Tá? Isso a escola faz. E ela colabora com a sociedade como um todo para a construção dos saberes atitudinais, como nós já falamos. Então, dentro da sala de aula, nós saímos de uma relação que ela tem que ser uma relação coerente com o desejo da sociedade. Não é? E família, Estado e a própria sociedade, eles se constituem instituições que são responsáveis pelo oferecimento e pela garantia do processo de aprender a longo prazo. E aprender aqui, ele não está somente dentro do contexto escolar, ele também vai para o contexto social. Não é? Dentro daquela perspectiva que nós aprendemos com a vida, nós aprendemos para a vida e toda experiência ela é válida. Contanto que a nossa legislação ela ressalta o quê? Que a escola ela tem que reconhecer as experiências sociais como práticas de aprendizagem. Tá? Então, nesse olhar, nós percebemos que o que a legislação diz é exatamente esse fenômeno na qual nós, de certa forma, nos unimos enquanto profissionais. Nós, do campo da educação, vocês, né, do campo do serviço social, vocês fazem a ligação conosco frente a essa responsabilidade de ajudar a família a compreender o seu espaço social e a sua responsabilidade ou corresponsabilidade no âmbito desse processo de educação. Vocês também provocam o Estado no sentido de compreender a sua responsabilidade, a sua corresponsabilidade no âmbito da educação. E vocês também provocam a sociedade como um todo para reconhecer ou para refletir sobre o seu papel como corresponsável desse processo educacional. Tá? E isso são medidas a longo prazo. Né? Embora ele entra também dentro de curto prazo.
né? Você tem uma criança fora da escola, né, que bate lá na porta do serviço social da prefeitura, buscando uma matrícula. O assistente social, ele de forma pragmática, ele vai procurar, não é, os órgãos responsáveis para saber o porquê, se realmente existe ou não essa vaga, né? De forma a atender a necessidade da criança, de olhar a criança como um sujeito. Mas também provocar uma reflexão junto à sociedade. E aí hoje nós temos um papel muito importante, por exemplo, de organizações sociais, que elas complementam, elas atuam exatamente aonde, às vezes, a escola não atua, né? Não digo que a escola seja falha, tá? Vamos pegar um exemplo. Algumas fundações, né? Eu sei que Taubaté tem algumas fundações. Aqui em Campos do Jordão a gente tem uma fundação muito forte chamada Fundação Lia Maria Aguiar. E essas fundações, elas complementam as ações das escolas. Então, ela acolhe crianças, jovens, né, adolescentes, que durante um período estudam e muitas vezes no outro vão para essas instituições, onde elas vão ter atividades complementares, muitas vezes ligado à arte, como música, dança, teatro, né? Ou, de repente, vão ter uma formação de cunho profissional, né? Vão fazer pequenos cursos ali ligados à elétrica, não é? Muitas vezes vão ter uma complementação alimentar, vão ter muitas vezes um apoio para reforço escolar, né? E ali o assistente social, então, ele circula dentro dessas duas esferas para construir essa relação, tá? E para a gente ir, então, terminando essa nossa reflexão, tá? Existe um critério de legitimidade, tá, dentro dessa estrutura, que é o próprio pensamento de que a educação ela é um fenômeno duradouro. Existe uma estrutura que ela é educativa, mas ela está voltada para a ideia de ensino. Tá? Ela tem o seu limite. E existe uma outra dimensão muito maior, que é essa ideia de que nós aprendemos com a nossa vida e durante toda a vida, né? Nós tivemos que desenvolver um organismo e aprender a nascer, e também temos que nos preparar e aprender a morrer. Isso faz parte da nossa natureza, né? Então, esse processo, ele é um processo exatamente que promove uma relação e uma interação dentro da sociedade, tá? E agora, então, né, a nossa última reflexão, né? Os reformadores sociais, afastados da realidade, sempre me lembram o conselho de segurança para pregar, né, um prego sem o perigo de se machucar. Basta pegar um martelo com as duas mãos, né? Então aí é uma pequena reflexão a partir do pensamento, né, das provocações de Milor Fernandes, que é um escritor brasileiro, e numa conversa, né, com um comerciante, né, chamado Olavo Ramos, ele diz isso, tá? Que a gente pensar em reforma, muitas vezes sem pensar no risco de se machucar, é a mesma coisa que a gente pensar na ideia de pregar um prego numa tábua, né, segurando o martelo com as duas mãos. Então, essa reforma ela pode não se efetivar, tá? Ela pode dar a segurança que você não vai se machucar, mas efetivamente ela não concretiza a sua ação. Por um outro lado, reforma social, às vezes, pressupõe uma ação que gera ali, né, um enfrentamento da realidade, que gera um enfrentamento, né, das dificuldades do dia a dia, mas que elas se consolidam dentro da perspectiva
realmente de transformação da nossa sociedade. Tá? Espero ter aí, dentro dessa perspectiva, conseguido transmitir um pouquinho de vocês, para vocês, o papel de vocês dentro dessa relação com educação, não é? Com essa ideia de desenvolvimento da cultura social, né? Do direito do cidadão. Né? E, novamente, dizer a vocês, o caminho que vocês escolheram, ele é um caminho árduo, né? Porque eu quero acreditar, e tenho fé disso, porque eu acho que vocês já me demonstraram isso enquanto grupo, eu acho que enquanto, né, turma, de que vocês têm ali não somente um discurso, mas que vocês vivem uma prática realmente e uma postura de resistência frente à ideia de grupos consolidados, não é? E que clamam pela ideia da renovação social. Tá? Então, esse processo ele é um processo árduo, ele é um processo complexo, e realmente espero que a nossa disciplina tenha permitido a vocês a reflexão sobre este campo, não é? Também complexo, que é a educação, que é o direito de aprender, que é o direito de se inserir dentro da sociedade, não é? Mas ele também ele é gratificante, né? Porque ele permite com que o indivíduo ele construa a sua própria história, não é? O indivíduo que tenha uma boa formação, ele é capaz de produzir, né, esse senso crítico, essa autocrítica, e obviamente isso vai fomentar, isso vai permitir com que a gente consiga construir aquela sociedade que todos desejamos, uma sociedade igualitária, uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade que é capaz de olhar para o outro, não é? A partir daquilo que ele é, sem sentir estranheza ou sem sentir medo ou sem sentir, de certa forma, que o outro ele deve ser aniquilado por ele não pensar como eu, que ele deve ser eliminado por ele não ser como eu, não é? E é exatamente isso que, né, tanto a educação quanto o serviço social buscam. Romper com as barreiras do preconceito, não é? Destruir essas barreiras que impedem as pessoas de viverem dentro de uma sociedade verdadeiramente democrática, de uma sociedade verdadeiramente construída para o bem comum. Tá ok, pessoal? Não sei se consegui atender, espero ter aí, né, conseguido atingir vocês, promover em vocês essa reflexão. E estou à disposição, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar. Por mim, eu tô tranquila, deu para entender, ficou tudo bem claro. Muito obrigada. Eu também. Deu para entender tudo, foi bem dinâmica a sua explicação, gostei bastante. Obrigado. Sim. Pessoal, assim, eu só tô triste, né? Porque acho que o nosso tempo está acabando. Semana que vem os nossos últimos encontros e de repente eu não vou poder dar aquele abraço que eu gostaria de dar em vocês, né? E de dizer assim, permaneçam firmes, né? A gente vai se encontrar em breve, né? Tudo vai dar certo e a gente vai poder, né, dar muita risada, né? Fica o convite, né? Já estou falando meio que um discurso de despedida, né? Quem sabe um dia vocês, se consigam se organizar, venham passear aqui em Campos do Jordão, né? A gente consegue fazer um café aqui em casa, né? Levar vocês para passear um pouco na cidade, né? E também ver um pouco dessa realidade, que é uma realidade triste, né? Porque as pessoas pensam, nossa, Campos do Jordão, né? A Suíça brasileira, né? Mas é uma sociedade de um contraste social muito grande, né? Pessoas muito ricas, né? E do outro lado, pessoas extremamente pobres. Então, assim, mas eu quero assim agradecer imensamente, imensamente pela oportunidade, né? Vocês em 15 anos, 16 anos, na verdade, é a primeira turma de serviço social que eu tenho a oportunidade, que eu sou convidado para lecionar.
e me deparei assim alegremente com uma turma entusiasmada, com uma turma, claro, cada um com o seu jeito, mas uma turma que se construiu aí enquanto, acho que bem conscientes, né, do que entendem enquanto sociedade. E se a disciplina ela aconteceu dentro de uma perspectiva, acho que eu imaginava, é porque vocês permitiram, é porque vocês se entregaram, é porque vocês colaboraram com essa construção, tá? Então, transmita aos colegas que, né, que não estão presentes hoje aí a minha alegria, na verdade, de ter tido a oportunidade de ter encontrado vocês na minha vida, né? E principalmente dentro da minha profissão. E na verdade, o desejo de que vocês possam ser muito melhores daquilo que, de repente, a gente consegue oferecer para vocês, né? Que vocês possam, né, surpreender em tudo aquilo que vocês forem fazer daqui para frente. Tá joia? Então, Muito obrigada, professor. Nós que te agradecemos. um beijo no coração de vocês. E aí, quinta-feira, a gente retorna para a gente fazer o fechamento da nossa disciplina, fazer aí um apanhado, fazer essa finalização. E aí, na sexta-feira, a gente combinar um pouquinho como que vai ser a nossa avaliação final, né, o fechamento final, né, de uma forma bastante tranquila e acho que bem gostosa. Tá joia? Ok, professor. Então, aquele abraço, Muito uma obrigada. boa noite, um excelente final de semana para vocês. Para você também. professor. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Nada, beijo, tchau. Tchau, tchau.